paz do Senhor Jesus. Hoje vamos dar continuidade à leitura da Escritura. Anteriormente abordamos o capítulo 1 de Mateus e fomos do versículo 1 até o versículo 17. Hoje abordaremos do versículo 18 até o versículo 25. Mateus capítulo 1, versículo 18. Leia comigo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, Maria e José estavam noivos, e sem que eles tivessem tido relações, Maria, ela se acha grávida, ela se encontra grávida pelo Espírito Santo. E tal relato com mais detalhes é trazido no livro de Lucas. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre isso, você pode ler Lucas no capítulo 1 em diante e você vai ter aí mais detalhes. Mas o livro de Mateus, ele não vai dar uma ênfase à experiência de Maria, mas ele dá ênfase à experiência de José. E é dito no versículo 19: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. É dito que José, ele era justo. Ele poderia ter entregado. Na cabeça de José, talvez ali ele não conseguiam entender. Talvez ele duvidou do que Maria disse a ele. Talvez ele pensou que poderia ser uma traição. Mas ele era justo. Ele não queria difamar Maria, ou até mesmo perder a sua honra e difamar a honra de Maria. Porque naquele tempo, naquela cultura, Maria poderia ser apedrejada. Então ele, sendo justo, ele não quer fazer isso. Então ele resolve deixá-la secretamente. E isso nos traz uma lição que devemos entender que nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece ser. Às vezes situações complicadas, às vezes barreiras e tribulações que enfrentamos na nossa vida podem nos fazer pensar que essa situação veio para nos destruir, que o Senhor não está vendo, ou até mesmo nos depararmos de: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, isso quer me destruir. Mas nem tudo é o que parece ser. Nem tudo é o que parece ser. E às vezes em situações complicadas, situações em que deveríamos enfrentar, situações que deveríamos buscar a Deus, queremos agir por impulso. Quantas situações talvez complicadas você já passou na sua vida e você agiu por impulso e isso gerou ainda mais confusão. Isso, ao invés de trazer alívio ou auxílio, gerou mais confusão. Muitas vezes isso pode acontecer quando agimos por impulso, quando agimos movido pelas emoções. Isso não somente acontece nos dias de hoje, mas na própria palavra de Deus. Quantos homens erraram por agir por emoção e não consultar a Deus sobre suas escolhas? Davi agiu por emoção e acabou errando. Sansão, Salomão e tantos outros homens. Abraão, Isaac, Jacó, tantos outros homens que erraram, que falharam por não consultar a Deus, por agir por impulso, por agir nos seus próprios pensamentos. E quantas vezes em situações complicadas, em vez de nos posicionarmos nelas, buscando auxílio em Deus, buscando resposta em Deus, enfrentando as situações, às vezes queremos deixar secretamente. Às vezes queremos deixar secretamente, sem que ninguém saiba. Deixar de lado. Não podemos deixar a batalha. Não podemos deixar a guerra. Nesse mundo somos soldados de Cristo. E as armas que usamos são armas espirituais. E é dito lá no versículo 20: enquanto ponderava, enquanto ele pensava, enquanto ele refletia sobre estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E o anjo então disse para ele: não temas, não tenha medo, José.
Talvez essa situação possa parecer embaraçosa aos teus olhos, mas quem está no controle, quem é a causa primária de tudo isso não é o homem, sou eu, o Senhor, o teu Deus. Oh, José, você não está entendendo, você está olhando com os olhos físicos. Olha com os olhos espirituais, porque sou eu que estou no controle de tudo isso. De todas as famílias da terra, de todos os reis, os mais poderosos, que teriam a honra, teriam a alegria de que o Messias saísse de sua linhagem. Foram vocês, vocês foram escolhidos. Quantos descendentes de Davi não tinham? Mas vocês foram os escolhidos. E o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. No versículo 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ela vai dar à luz um filho, um varão, e vai pôr o nome dele de Jesus. Você deve pôr o nome de Jesus, que significa justamente isso, o Senhor salva, ou Jeová salva, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. O Messias vai vir. E vocês foram agraciados. E ele vai vir para salvar. Ele vai vir para perdoar. É a promessa que foi prometida há tantos homens atrás. Agora ela vai se cumprir. E é dito no versículo 22, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. E aqui ele vai citar o profeta Isaías no versículo 23, que vai dizer: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Deus que adoramos não é um Deus distante, não é uma divindade que está distante de nós, mas está conosco. E é capaz de interferir em nosso favor, é capaz de interferir em qualquer situação ao nosso favor. É o Deus conosco. E como você sabe? Porque Ele, num milagre inacreditável, se fez carne pelo Espírito Santo e habitou entre nós e morreu numa cruz para nos salvar e para perdoar os nossos pecados. Então no versículo 24 é dito: despertado José do sono, fez como lhe ordenará o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Ele era um homem justo. Ele escolheu obedecer. Aqui é dado ênfase à experiência de José. E tudo isso só foi possível não somente porque Maria foi escolhida, mas também porque José disse sim. José disse sim ao Senhor. José escolheu obedecer. Devemos escolher obedecer. Devemos escolher ouvir a voz do Senhor e dizer sim, Senhor. Eu aceito, Senhor. Sim, Senhor, eu obedecerei. Ele obedeceu, ele era justo. E ele fez como o anjo lhe ordenou. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Ah, José não sabia. Aquela situação, talvez naquele tempo, pareceu tão confusa para ele, mas ele não sabia, ele não via lá na frente, que até hoje o carpinteiro é lembrado, que até hoje aquele que não tinha importância é lembrado, através de Maria, através do sim de Maria, através do sim de José, veio o nosso Salvador, e ele se fez carne, e ele habitou entre nós em carne, mas ele também habita conosco hoje. Ah, se José soubesse tudo o que viria, mas ele não sabia. Ele não sabia o que iria acontecer, o quanto isso viraria o mundo de cabeça a partir de um simples carpinteiro, de uma simples mulher, justos. Talvez que não tivesse importância nenhuma, de uma região e um local que não tinha importância nenhuma, mas eles não sabiam o que o aguardavam, o que viria através de Jesus. Ele sabia que ele iria perdoar os pecados, ele sabia que iria salvar, mas isso mexeu totalmente com toda a estrutura da terra.
pensamentos foram mudados, pessoas foram salvas e o Senhor salva até os dias de hoje. Ele não via lá na frente, mas ele escolheu obedecer, ele escolheu dizer sim. Que assim como José, venhamos a crer no Senhor e confiar nele, mesmo quando não entendemos situações complicadas, mas que possamos confiar nele, entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e nada foge do seu controle. E que mesmo em situação difícil, você se mantenha firme e crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque lá na frente, quando tudo isso passar, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena dizer sim, valeu a pena obedecer. O cristão é a única pessoa na face da terra que sabe a última página, que sabe como tudo isso vai acabar. Tenha fé, porque o final não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, mas apenas o Senhor conosco. Amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra, que Deus venha abençoar, venha dar forças, venha dar provisão e que a sua presença venha cada vez mais ser nítida em nosso viver. Amém? Vamos orar ao Senhor para finalizar esse momento glorioso. Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai querido, Deus maravilhoso, Senhor, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse dia maravilhoso, por toda sorte de bênçãos que o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem provido o alimento, o Senhor tem provido tantas coisas, Pai. Ó Senhor, a verdade é que não entendemos muitas situações que passamos, talvez situações complicadas, talvez o porquê não temos isso ou aquilo e diversas outras situações, Pai, que a nossa cabeça não consegue entender, porque não vemos na curva, Pai, mas o Senhor vê e o Senhor sabe, Pai, e o Senhor tem algo preparado para os teus servos muito maior do que imaginamos, Pai. Ó Senhor, nos dá graça, Senhor, nos ajuda nessa caminhada, Pai. Fica conosco, Senhor, todo o tempo, Pai, nos auxiliando, nos guiando em todos os caminhos, até no momento em que estaremos com o Senhor na glória. Eu entrego tudo em tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus.